Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades, faz tempo, né, que a gente não se vê aqui nas videoaulas. Bom, essa aula é para uma revisão do conteúdo do terceiro bimestre e outros conteúdos também para auxiliá-los na realização da prova. Espero que ajude vocês, tá bom? Vamos lá, passar aqui, né? Então, primeiro, vamos ver as funções exponenciais, que foi o tema do nosso terceiro bimestre, tá? Então, o formato da função exponencial é esse daqui, f de x igual a elevado a x, tá? Ou f de x igual a elevado a x mais b. A x seria a vezes x, tá? Aqui. Bom, então, olha só, a gente viu sempre esse formato aqui, de a elevado a x. E a gente também pode ter esse formato de a elevado a x mais b, onde b vai ser o deslocamento da curva, tá? Então, a função exponencial, ela tem a variável, que é o nosso x, ou qualquer outra letrinha, no expoente. Então, tá aqui em cima, tá? Essa é a característica da função exponencial. E se a gente tiver mais um valor somado aqui, essa curva aqui do gráfico, ela não vai passar no ponto 1, tá? Ela vai se deslocar essa quantidade de unidades aqui, tá? Que vai ser do nosso B. Então, vamos supor que ela passe aqui no 4. Então, a curva está passando aqui no 4. Do 1 até o 4, quantas unidades essa curva andou? Então, ela andou do 1 até o 4, 4 menos 1, 3. Então, ela se deslocou 3 unidades. Então, quer dizer que o valor desse B vai ser 3. É o deslocamento, tá? A partir do 1. Por quê? Quando a função exponencial está nesse formato, a curva sempre vai passar pelo 1. Então, o deslocamento a gente começa a contar do 1, tá? O que mais? Bom, isso, vamos ver aqui. O gráfico da função exponencial. A base, né, que a gente tem lá, a elevado a x, então a base, porque é uma potência, por isso que é exponencial, porque a gente lembra dos expoentes, tá? Então, o valor dessa base vai determinar se a nossa função vai ser crescente ou decrescente. Se a base for maior do que 1, a nossa função ela é crescente. Então, olha aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. 2 é maior que 1? Sim. Então, a nossa função é crescente. Sempre que for observar qualquer gráfico, a gente olha da esquerda para a direita, tá? Então, observando aqui esse gráfico da esquerda para a direita, o que está acontecendo com essa curva? Essa curva está subindo. Se a curva sobe, o gráfico é crescente, tá? De uma função crescente. E a base maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, essa função é decrescente. Então, olha aqui, ó, f de x igual a meio elevado a x. X no expoente, a nossa base é meio. Meio é maior que 1? Não. Meio está entre 0 e 1. Portanto, a nossa função é decrescente. E olha o formatinho aqui do gráfico, olhando da esquerda para a direita, olha a curva está descendo, então decrescente, tá? Sempre olhando o gráfico da esquerda para a direita. A gente tem que saber o formato da função exponencial. É essa curvinha, tá? Que ela sobe, ela cresce ou decresce muito rapidamente, tá? Não corta o eixo x está aqui embaixo, ela nunca vai passar aqui para baixo. Ela sempre vai ficar entre o primeiro e o segundo quadrante, tá? Primeiro e segundo quadrante, tá? Que mais? Isso. E ela sempre vai passar aqui no ponto 1, a não ser que haja aquele deslocamento que a gente conversou. Então, é essa curvinha aí que é da função exponencial. Que outros tipos de gráfico que a gente tem? A gente tem o gráfico que é da função do primeiro grau, que ele é uma reta. Então, reta, primeiro grau. E nós temos também o gráfico que é uma parábola. A parábola é da função do segundo grau, tá? E essa curvinha aqui, que é da exponencial. Tem outros tipos também de gráfico que a gente ainda vai ver nessa revisão, tá? Logaritmos. O que são os logaritmos? A gente tem que lembrar que logaritmos são expoentes, tá? Tem aí algumas videoaulas, qualquer dúvida vocês podem me perguntar ou procurar nos roteiros que estão disponíveis lá as aulas, para vocês
relembrarem mais profundamente, com mais detalhes dos logaritmos, tá? Então, aqui dos logaritmos, a gente tem que lembrar que eles são expoentes, então eles estão relacionados aí com as potências, tá? Com a função exponencial, a gente pode lembrar também no trabalho com as equações exponenciais, com as equações logarítmicas, tá? Então, os logaritmos são expoentes. E o que a gente tem aqui? A gente tem a forma geral aqui do logaritmo, que é essa daqui. Log de x na base A é igual a B, tá? Então, esse x é o nosso logaritmando, tá? É o nosso logaritmando. O B é o logaritmo, tá? É o nosso resultado, a gente chama de logaritmo. E A é a base, tá? Então, base, logaritmando e o logaritmo, tá? Então, log de x na base A é igual a B. Ou então, qual é o valor do log de x na base A, tá? E a gente tem a definição também dos logaritmos, né? Que a gente faz como? Como que eu quero calcular algum valor? Então, a gente pega essa base, eleva a esse valorzinho, que aqui no caso seria o nosso logaritmo, que geralmente a gente desconhece esse valor, tá? Então, a gente usa x, que é igual, que é igual a esse daqui. Então, fica a elevado a b, que é igual a x. Vamos colocar um valor numérico aqui? Então, log de 8 na base 2. Qual que é esse valor? Não sei. Então, vou colocar x. Então, fica 2 elevado a x, que é igual a 8. Ó. 2 elevado a x, que é igual a 8. Como que a gente resolve? Vamos decompor o 8, ó. 8 dividido por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Então, quer dizer que 8 também pode ser escrito como 2 ao cubo. Então, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Como as bases são iguais, nós podemos trabalhar apenas com os expoentes, que a igualdade se mantém. Então, x é igual a 3. Ou seja, qual que é o expoente na base 2 para eu encontrar como resultado 8? Então, eu tenho que deixar o 2 elevado a 3 para eu encontrar 8, tá? Tá vendo como é o expoente? Esse x igual a 3 quer dizer que é o expoente, ó. É o expoente na base 2, ó lá, base 2, para a gente não perder o valor desse 8. Mesmo que eu escreva 2 ao cubo, eu estou representando o 8, mas de uma outra maneira, tá? Propriedades dos logaritmos, tá? As propriedades dos logaritmos, elas estão relacionadas com as propriedades das potências de mesma base, tá? Então, olha só, dos logaritmos, a gente tem aqui, ó, 2 logaritmos, log de m na base A e log de n na base A também. Então, se a gente tiver o log de m vezes n na base A, é a mesma coisa que a gente escrever o log de m na base A mais o log de n na base A. Tá? Então, a multiplicação virou uma soma. Aqui, na divisão, então, o log de m sobre n na base A. Quando é uma divisão, a gente vai trocar por uma subtração. Então, vai ser o log de m na base A menos o log de n na mesma base A. Tá? Só trocar, para ser mais fácil da gente calcular. Aqui, quando a gente tem o nosso logaritmando elevado a um determinado expoente, o que a gente faz? Esse expoente ele vai cair aqui para frente e vai multiplicar esse logaritmo. Então, fica, ó, K, que é o nosso expoente, vezes log de m na base A. E a gente tem a parte da raiz também, tá? Que essa raiz aqui, ó, ele tá como m elevado a 1 sobre K. Então, esse expoente caiu aqui para frente, ó, e ficou multiplicando. Como que ele saiu daqui, ó? Tá aqui, ó. Tá? Ó, essa raiz aqui, ó, que era raiz de m, raiz quésima, esse K, de m. Então, como que eu transformo isso daqui? O índice da raiz
vai aqui, ele vira o nosso denominador, e o expoente vira o numerador. Como dizia lá nas videoaulas do professor Pedro Ítalo, ele fala o quê? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Como não aparece ninguém aqui em cima do M, quer dizer que é 1. Não vamos dizer que é 0, pelo amor de Deus. É 1, então fica 1 sobre K, tá? Então, se a gente tivesse aqui uma raiz, aqui, ó, log M na base A, é a mesma coisa que a gente ter isso daqui, tá? Eu tenho que transformar essa raiz numa potência para daí aplicar a outra propriedade, tá? A função logarítmica, mais uma função. A função logarítmica, ela tem esse formato, ó lá, f de x é igual a log de x na base A. O nosso x, a nossa variável, vai estar no logaritmando, tá? E olha aqui um gráfico aqui da função. Depois eu vou, no próximo slide tem mais gráfico, tá? Olha o formato aqui da nossa função logarítmica, tá vendo? Ó, ela passa, ó, aqui de baixo e vai subindo. Mas ela tem outro formato também, olha só. Olha os gráficos da função logarítmica. Mais uma vez, a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas, uma é inversa da outra, tá? Então, a gente tem algumas características aí que são contrárias. Mas uma que se mantém é a questão da base. A base da função exponencial determina se a função é crescente ou decrescente, e na função logarítmica também vai determinar se essa função é crescente ou decrescente. Então, a base vai determinar. Se a base for maior que 1, a função é crescente, e se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Cadê minha canetinha aqui? Então, olha só, essa função aqui, ó, f de x igual a log de x na base meio. Meio é o quê? Meio está entre 0 e 1. Então, essa função é o quê? Decrescente. Observando o gráfico da esquerda para a direita, o que está acontecendo? Ó, tá descendo. A curvinha está descendo. Então, é uma função decrescente. Olha aqui, ó. Olha a base dessa função aqui. Base 2. 2 está entre 0 e 1? Não. 2 é maior que 1. Se é maior do que 1, a função é crescente. Observa o gráfico da esquerda para a direita. O que está acontecendo? Estava lá embaixo e começou a subir. Então, a função crescente. O que mais que a gente tem de característica observando aqui os gráficos? Na coordenada x1, o valor de x é o valor da base do logaritmo. Vamos ver aqui? Então, eu vou procurar x1. Então, tem um valor para x no eixo x, que vai estar relacionado com 1 do eixo y. Então, tá aqui, ó, 1. Que valor que relaciona com ele? Meio. Meio é quem? A base da nossa função. Olha aqui de novo, 1. 1 de y tá com quem? Com o 2 de x. Esse daqui é a nossa base. Olha aqui, é a nossa base. Demais, né? E o que aconteceu na função exponencial? Na função exponencial, a gente tinha... Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Uma curva que ela nunca cortava o eixo x. Ela cortava y, mas ela ia se aproximando de x, mas ela nunca encostava. Na função logarítmica é o contrário. Ela corta x. Então, cortou y, a curva cortou y, exponencial. A curva cortou x, logarítmica, tá? E a logaritma, ela não corta o eixo y, tá? Então, ela nunca vai passar para cá, para o segundo e terceiro quadrante. Ela fica sempre no primeiro e no quarto quadrante. Sim, nós contamos no sentido anti-horário, tá? E isso, olha lá. E, como eu disse, são funções inversas, a exponencial e a logarítmica. Então, a gente consegue transformar... A gente consegue transformar uma função inversa, uma função exponencial em uma função logarítmica e uma função logarítmica em uma função exponencial. Então, aqui eu tenho a função logarítmica, que é o quê? Log de x na base 2, que foi transformada em uma função exponencial. Então, a base é 2, continua sendo base 2, tá? E o logaritmando, ele vira o expoente.
tá? Então, ó, era uma função logarítmica, transformamos em uma função exponencial. A base vai ser base tanto no logaritmo quanto na potência da nossa função exponencial. E aqui, o logaritmando, ele vai virar expoente, tá? Ó, a variável. E aqui, a gente tem uma função exponencial e vamos transformar em logarítmica. Então, olha lá, a base é 13, então a base do logaritmo é 13, e o expoente vai virar quem? O logaritmando, tá? Então, o nosso x, a nossa variável, que estava no expoente, vai ficar no logaritmando, tudo bem? Sim! O que é domínio de uma função? Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez eu não tenha comentado tanto sobre essa palavrinha, domínio, ou domínio de uma função. O que seria esse domínio? Domínio são todos os valores que a gente pode utilizar na nossa função, os valores de x, tá? Então, tudo que eu posso utilizar para x. Então, geralmente fala a função definida de R em R mais, ou R asterisco mais. Então, esse R é o conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais é o domínio. Eu posso usar qualquer valor para x na função, tá? Então, o domínio seria o quê? Qualquer valor que eu utilizar para x. Qual que seria o domínio? Domínio de 0 até o infinito, ou infinito positivo, tá? Então, esse é o domínio que eu posso usar qualquer valor de 0 até infinito nessa função aqui, tá bom? Qualquer valor que eu possa utilizar para x. Esse é o domínio. Equações exponenciais. Equações exponenciais, a gente vai ter o quê? Uma equação que a gente vai ter a variável ali no expoente, tá? O que é a equação? A equação tem o sinalzinho aqui de igual, tá? Então, isso daqui que vai determinar que é a nossa equação. Tem a equação do primeiro grau, tem a equação do segundo grau e a gente tem a equação exponencial, por quê? Porque o nosso x está no expoente. Tipo a função, só que na função a gente tem aquela relação de dependência, interdependência, um depende do outro, tá? Para a gente obter o nosso f de x, a gente tem um valor de x. Aqui na equação, não, a gente vai determinar o valor de x. Na função, os valores de x do expoente, eles variam, a gente pode atribuir valores. Na equação, a gente vai ter um valor que satisfaz essa igualdade, tá? Então, aqui a gente tem duas maneiras de resolver. Vocês podem olhar e já começar a decompor esse 4.608, ou vou fazer das duas maneiras, tá? Então, eu posso passar aqui, ó, tá todo mundo multiplicando. Então, a gente pode passar esse 9 para o outro lado, dividindo. Por quê? Porque a gente quer saber o valor de x, então a gente tem que isolar. Então, eu vou passar aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 5 é igual a 4.608. O 9 que estava multiplicando passou dividindo. Daí a gente faz essa divisão aqui, ó, 4.608 dividido por 9. 4 não dá, 46 dá. Tem, na tabuada do 5 tem o 45, sobra 1, abaixa o 0. Temos 10 dividido por 9, que dá 1, e sobra 1. Abaixo o 8, 18, 2. Então, a gente tem 512. Então, 2 elevado a x vezes 2 à quinta, que é igual a 512, tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Ou a gente pode voltar, né, resolver essa potência aqui, ó, 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é 2 vezes 5, tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, tá? E dividir, ou a gente pode decompor o 512. Eu vou decompor esse 512 aqui, bem reto, tá? Um número par, então ele é divisível por 2. Então, aqui vai dar 256, por 2 dá 128, por 2, 64, 32, 16, 8, 4, nossa, tá bem torto. Então, 512 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9. 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9, a nona potência. Então, eu vou escrever o quê? 2 elevado a x vezes 2 à quinta igual 2 elevado a 9. Quero saber o valor de x. Então, esse 2 à quinta, eu vou passar para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 5. Tá? Aí, o que a gente tem? Potências de mesma base. Nas potências de mesma base, a gente conserva a base e, como é uma divisão, nós subtraímos os expoentes. Então, a nossa base, que é 2, vai manter 2, e os expoentes vão ficar como? 9 menos 5, que dá 4, tá? Aí, como as bases são iguais, nós trabalhamos apenas com os expoentes. Então, x igual a 4, tá? Como que a gente poderia ter feito também de uma outra maneira? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Ou nós poderíamos ter feito o quê? Poderíamos ter já decomposto esse 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, vezes 2 elevado a x, vezes 2 elevado a quinta. E poderíamos ter feito a decomposição do 4.608. Vou olhar aqui na minha cola. Cadê? Para ir mais rápido. 4.000 eu fiz aqui, 4.608, tá? Então, aqui, 4.608, quando a gente vai fatorando, decompondo aqui, a gente chega no 18, que daí a gente faz por 2, que dá 9, e daí não dá mais por 2, dá por 3, tá? Então, 4.608 fica 2 elevado a 9 vezes 3 ao quadrado, tá? Então, 4.608, pode fazer aí tudo certinho, tá bonitinho. Vai ficar 2 à nona vezes 3 ao quadrado. Aí a gente quer saber o valor do x aqui, né? Então, esse 3 ao quadrado e esse 2 à quinta, a gente vai passar para o outro lado com operação inversa. Eles estão multiplicando aqui, ó. Então, eles vão passar dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a 9 vezes 3 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado vezes o 2 à quinta. 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado dá 1. Então, sobra o quê? 2 elevado a nona dividido por 2 elevado a quinta, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui. Conserva a base, subtrai os expoentes, bases iguais, ficamos só com os expoentes. Então, x vale 4, tá? Aqui nessa parte, ó, também, a gente já poderia saber qual o valor de x, né? Ó, se eu tenho potências de mesma base na multiplicação, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, se aqui dá 9 e eu tenho 5 aqui, quanto que eu tenho que somar com 5 para dar 9? 4. Aqui, essa matéria é matéria do 9º ano, tá? Semelhança de triângulos. Então, ó, essa aqui é da Unesp, eu só não sei o ano, tá? Então, olha, a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é, então olha lá, a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Então, tá aqui, tá o sol. Deixa eu colocar outra cor aqui. Então, tá o sol, a sombra, olha aqui, 15 metros. E o prédio tá aqui. Tá aqui. E tem um poste, que a altura do poste é 5, e a sombra, nessa mesma determinada hora do dia, mede 3 metros. Então, eu quero saber a altura do prédio. Eu sei a altura do prédio? Não. Se eu não sei, x. Então, eu tenho, ó, o que forma aqui? Triângulo e forma um triângulo também. Então, a gente vai usar semelhança de triângulo. Então, esse lado aqui do triângulo está para este mesmo lado do triângulo menor, tá? Então, ó,
x está para 5, assim como, ó, o 15 está para 3. 15 está para 3. Como que a gente resolve isso aqui? Multiplica cruzado. Então, x vezes 3, ou 3 vezes x dá 3x, e 5 vezes 15. 5 vezes 15, 75. X é a altura do prédio. Então, esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos x igual a 75 dividido por 3, 25. Então, a altura desse prédio é de 25 metros. Essa é a semelhança de triângulos, tá? Que a gente tem para calcular. Nós temos também as relações métricas, tá? Então, aqui é bastante fórmulas, tá? Seriam essas formulinhas aqui. Oh, desculpem. Deixa eu colocar a canetinha. Então, são essas fórmulas aqui, tá? Ó, b ao quadrado igual a A vezes M. Então, tá aqui, ó, tá? Tem o triângulo, ele é retângulo aqui no ponto A, tá? E a gente tem o quê? A medida de A, que é toda essa daqui. Aí temos B e C. H, que é a altura do triângulo, e nós temos M, que é esse pedacinho, que é essa projeção aqui de um dos catetos, e N, que é a projeção do outro cateto. Projeção é sombra, tá? É a sombra que esse cateto faz aqui, esse pedacinho, e a sombra desse cateto é esse outro pedacinho, tá? Essa é a projeção. Então, olha lá, um probleminha. Calcule a medida H no triângulo abaixo. Bem simplesinho esse, tá? Não tá nem contextualizado nada. Então, eu quero saber essa medida H. Para saber essa medida H, né? O que eu posso fazer? Se a gente parar para olhar, temos um triângulo maior aqui, que ele é reto aqui embaixo, tá? Vamos deixar que ele seja reto aqui para a gente poder usar aquelas relações. Ele é reto aqui desse lado também. Bom, se a gente tiver essa medida aqui, que é o nosso N, e aqui é o nosso M, se a gente tiver essa medida aqui, a gente consegue calcular pelo teorema de Pitágoras, tá? Quando a gente volta aqui, a gente tem também, ó, o teorema de Pitágoras. Só que a gente não tem essas medidas pequenininhas ali, tá? A gente teria que calcular. Tem como? Tem como também, tá? Ó, tem várias relações aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes M, C ao quadrado igual a A vezes N. Então, a gente tem o valor de B e de C, que são essas medidas aqui dos catetos. Então, a gente consegue calcular o valor de M e de N. Mas lá, aquele problema, a gente quer o valor de H. Então, a gente procura uma relação que tenha H. Então, ó, a gente tem essa daqui e temos essa daqui também, ó. Tem um H aqui e tem H aqui. Nessa daqui, para calcular H, a gente precisa da medida de A, B e C. E nessa daqui, para calcular H, a gente precisa de MN. A gente não tem MN, a gente tem o valor de A, B e C. Então, nós vamos usar essa relação aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C, tá? Então, quem que é A? A é esse valor aqui embaixo. Então, 20 vezes H, que é quem a gente quer descobrir. B, quem que vai ser o B? Aqui, 12 vezes o 16, que é o C. Aí, se eu colocar 16 para B e 12 para C, não tem problema, porque é uma multiplicação, a ordem dos produtos... A ordem dos fatores não altera os produtos, o produto. Então, a gente vai fazer 12 vezes 16, 20 vezes H igual a 12 vezes 16. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. 1 foi 7, mais 2, 1. 2, 7, 9, 1. 192. Aí, o 20 que está multiplicando, vamos isolar, vamos passar para o outro lado. Então, a gente tem 192 dividido por 20, tá? 1 dá, 19 não dá, 192. 9, ó, né? 20 vezes 9, 9 vezes 0, 0 para 2. 2 vezes 9, 18, para 19, 12. 12 não dá para dividir. Quando não dá para dividir, a gente coloca a vírgula e acrescenta um zero. 120. Aqui dá 6, certo? 6 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 9,6. Então, a altura desse triângulo é 9,6.
6. Essas são as relações métricas. Anotem, registrem essas relações ou deem um print na tela, que é mais chique. E é isso. Sistemas de equações. João gosta muito de animais de estimação e de charadas. Espertinho. Certo dia, um amigo perguntou-lhe quantos cachorros e quantos gatos ele tinha. Prontamente, João respondeu com o seguinte enigma: a soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Será que conseguimos desvendar esse enigma do João? Conseguimos. Como? Através de um sistema de equações. Vou começar aqui em cima. Então, o que a gente tem? A soma do dobro do número de cachorros. Vou usar C para cachorro e G para gato, obviamente. Então, o dobro é o quê? 2 vezes, multiplicando por 2. Então, o dobro de cachorros a soma, né? Então, mais o quê? O triplo de gatos. Triplo é 3 vezes. É igual a 17. Então, o dobro de cachorro, a soma do dobro de cachorro com o triplo de gato dá 17. E a diferença que operação que é? Subtração, menos. Entre o número de cachorro e o número de gato é apenas 1. O que a gente tem? Um sistema de equações. Tá? Então, a gente tem que resolver isso daqui. A gente pode resolver por soma ou por substituição. Eu vou resolver por soma, esse daqui, tá? Então, eu tenho que somar as duas equações. Só que se eu somar do jeito que tá, vou continuar com duas incógnitas, o C e o G, o cachorro e o gato, e não vai me adiantar. Então, eu tenho que eliminar uma delas. Vou escolher. Quem que eu vou eliminar? Eu vou eliminar o gato, porque já tem um negativo aqui, tá? Então, eu vou deixar na mesma quantidade, tá? Porque eu tenho que somar com o seu oposto para zerar. Se aqui tem 3, eu tenho que transformar esse daqui também em 3. Então, vou multiplicar essa equação de baixo por 3. A equação de cima vai continuar a mesma. 2C mais 3G igual a 17. A equação de baixo eu vou multiplicar toda por 3. Então, 3 vezes C, 3C, menos 3 vezes G, 3G, que é igual a 3 vezes 1, 3. Então, agora eu somo essas duas equações. 2C mais 3C, 5C. 3G menos 3G, 0. 17 mais 3, 20. O 5, que está multiplicando, porque são 5C, são 5 cachorros, 5 vezes C. Está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem 20 dividido por 5, nós temos C igual a 4. Então, ele tem 4 cachorros. E daí, o que ele falou? Qual que vai ser o número de gatos? Eu posso voltar com esse valor aqui em uma das duas equações. Vou voltar nessa de baixo aqui, que é mais simples, não é? Se ele tem cachorro menos gato igual a 1, então ele tem 4 cachorros menos a quantidade de gato, que dá 1. 4 menos quanto que dá 1? 3. Então, ele tem 4 gatos e... 4 cachorros e 3 gatos. Agora, mais um aqui para vocês. Um pouquinho rápido aqui só sobre ângulos. A gente tem ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares é quando a gente soma esses dois ângulos e nós encontramos 90 graus, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, esse ângulo B e esse ângulo A. Quando somamos os dois, nós encontramos 90 graus, tá? E temos os ângulos suplementares, que quando nós somamos, ele faz essa meia-lua, tá? Somando dá 180 graus. Pensa que a volta completa tem 360 graus, tá? Então, o ângulo suplementar, ele é meia-lua, tá? E o complementar, ele é 1/4, que é o 90 graus, tá? Que mais? Aí nós temos ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. O que significa isso? Ó, alternos internos. Eles estão aqui, a gente tem duas retas cortadas por uma transversal,
tá? Que formam alguns ângulos. Então, eles estão aqui do lado de dentro, por isso que eles são internos, tá? E estão alternando, tá? Um tá de um lado e outro tá do outro. O que significa isso? Que eles têm a mesma medida. Então, esse valor aqui do alfa é o mesmo valor desse daqui de beta, tá? E ele pode estar do outro ladinho também, ainda pelo lado de dentro, que é interno. Esse lado aqui é a mesma medida desse, eles têm o mesmo valor, é o mesmo valor do ângulo aqui, tá? Então, se aqui for, sei lá, 130 graus, aqui também é 130 graus. Se aqui é 40 graus, aqui também vale 40 graus, tá? E nós temos os ângulos alternos externos, que é o mesmo raciocínio, só que eles estão aqui do lado de fora, ó, tá vendo? E esse valor aqui, ó, tá vendo a abertura maior, é a mesma medida dessa daqui, então tem o mesmo valor. E do outro lado também, o menorzinho tem o mesmo valor desse menorzinho aqui, tá? É basicamente isso que vocês precisam saber. Às vezes não precisa, ele fala, ah, qual que é a medida do ângulo tal? E ele te deu esse daqui, cadê? Ele te deu esse daqui, e ele quer saber esse daqui. Não precisa fazer conta nenhuma, é o mesmo valor, tá bom? E cai assim em vestibular, viu? Prestem atenção. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau!